Bom, primeiramente, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma Conexão MTC. É a ideia do nosso programa aqui de segunda-feira é trazer um pouco de medicina chinesa para a vida, mesmo para que a gente consiga aplicar isso no nosso dia a dia, para você que não é profissional, né? Para você que está desbravando esse mundo novo da medicina chinesa, ou para você que já é um profissional, um massoterapeuta, um acupunturista, alguém que já lida com esses atendimentos no dia a dia, que usa isso como ferramenta de trabalho, né, para incrementar aí o dia a dia de vocês também, né, deixar a massagem mais completa, digamos, a parte do diagnóstico, né, e o entendimento do que está acontecendo com os nossos clientes, pacientes. Quanto mais informações a gente tem sobre essa base da medicina tradicional chinesa, mais próximo a gente chega de uma conclusão do quadro dessa pessoa, né? Uma conclusão no sentido de fazê-la entender realmente o que está acontecendo com a vida dela para que ela promova ações na direção de melhorar isso, tá? Então, um dos objetivos aqui do Conexão MTC também é alimentar aí os massoterapeutas e acupunturistas, pessoas que estão estudando medicina tradicional chinesa, auriculoterapeutas, reflexo podal e por aí vai, né? Todas essas pessoas que já trabalham com a ferramenta manual, elas podem se apropriar desse conhecimento e passar isso para as pessoas também, levar isso para o dia a dia das pessoas, né? E se você ainda não trabalha ou nem pretende trabalhar, né, tentar absorver isso e aplicar no dia a dia é parte fundamental aí também para a gente viver uma vida mais plena, mais harmônica, né, mais tranquila em todos os sentidos, tá bom? Então bora lá. Hoje nós temos um tema bem curioso, bem interessante, olha eu, né, com os meus interessantes e curiosos, porque eu adoro todos os temas da visão da medicina tradicional chinesa, principalmente essa parte do desbravar, do reconhecer, né, tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós somos, as nossas escolhas, né, quem somos hoje. Né? Então essa partezinha de início da medicina tradicional chinesa ela é muito reveladora nesse sentido, para a gente descobrir parte aí da nossa personalidade e o que a gente pode fazer para fazer os ajustes, né, de percurso para que a gente fique mais saudável, mais pleno, mais em paz, mais em harmonia. E hoje a gente vai falar sobre canais de abertura ou portas de abertura da medicina tradicional chinesa. Essas são formas do nosso corpo, né, que o nosso corpo se comunica com o mundo, na verdade. Então ele está tentando expressar através desse condutor aqui, desse corpo que a gente carrega na nossa vida, né? Então, através dele, vem essas manifestações como se fosse uma tentativa de comunicação do nosso eu interior para o mundo exterior, para esse mundo mais racional, para esse mundo mais mente, tá? Então, o tempo todo, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso eu interior, ele vai estar tentando se comunicar. Isso se dá através de diversas formas, tá bom? Não é só essa que eu vou falar hoje, né? Através das janelas ou portas de abertura que os chineses consideram. Dentro dessa visão oriental existem uma lista de diversas manifestações que estão aqui na parte externa do corpo, ou às vezes até internamente, mas como a gente tem acesso pela medicina moderna a informações sobre o que está acontecendo dentro do nosso organismo, a gente vai ganhando riqueza de detalhes na avaliação energética da pessoa também, tá bom? Então, bora lá. O negócio é o seguinte, as portas de abertura, como o próprio nome diz, ele já é muito sugestivo, né? São portas ou janelas que eu consigo observar tanto o que está fora quanto o que está dentro. Tá? Então depende do ponto de vista que a gente se coloca ali diante do acontecimento. Eu posso estar olhando do prisma de fora para dentro ou posso estar vindo de dentro para fora. Os chineses eles sempre classificaram as patologias, né, os desequilíbrios energéticos do nosso corpo
de duas formas ou de duas vias, que são as vias externas, exógenas, ou as vias internas, endógenas, tá? Então eles estavam sempre avaliando o tempo todo se isso estava vindo de fora, se era algo influenciado pelo ambiente que a gente vive, ou se era algo produzido pela própria pessoa. Então, nós temos que manter o nosso olhar bem atento ao que está acontecendo no nosso corpo e prestar atenção para perceber se isso vem de fora ou se isso está sendo produzido internamente. No fim das contas, né, depois de compreender aquela parte mais essencial da filosofia, da raiz de toda essa parte espiritual, nós entendemos que mesmo o que acontece fora é uma produção daqui de dentro, é uma projeção do nosso corpo. Então, a atenção ela sempre vai se dar nesse sentido. Tá? A gente não vai negar também os fatores climáticos que a gente vive, o ambiente que estamos inseridos, os nervosismos, as raivas, as tristezas que a gente passa conforme as coisas vão acontecendo no mundo, né, e com as pessoas, com os nossos entes queridos, com a nossa cultura, com a nossa sociedade e assim por diante. Então, o tempo todo nós estamos sofrendo interferência desse mundo externo, mas ele só pode interferir internamente no nosso corpo se a gente permitir. Tudo bem? Entenderam, né, esse processo? Então, pode cair o mundo lá fora, se eu estiver bem, nada me acontece. Tá? E o contrário também é válido, assim, pode estar o mundo perfeito lá fora, tudo em paz, em harmonia, e eu crio milhões de transtornos, sejam eles mentais, físicos, eu posso bater o pé na quina da cama, posso bater o carro, posso brigar com um filho e assim por diante. Então, o tempo todo a gente vai estar entendendo aonde que está essa regulagem, né? O quanto eu estou trazendo de fora para dentro e o quanto eu estou produzindo de dentro para fora, tá bom? Então vamos lá. Nós já falamos dos 5 movimentos energéticos, lembram deles? Né? Das energias ou das 5 energias que têm direcionamentos específicos na visão da MTC, tá? Essas energias, elas ditam grande parte da investigação da personalidade, das características pessoais, inclusive fisiológicas, né? ou da própria fisionomia da pessoa, os tons de pele e assim por diante. Tá? Então, existem 5 portas de abertura, uma para cada um dos movimentos energéticos. Por isso que ela é tão realista quando ela se mostra, quando ela se manifesta. Ela está falando exatamente de um sistema interno que representa lá um órgão e uma víscera, né? O yin e o yang dentro do meu corpo, tá bom? Então, quando eu estiver falando aqui de alguma estrutura, a gente vai estar falando diretamente de como anda a energia desses sistemas internos. Vamos começar pela madeira. O movimento de madeira, ele abre-se, né? Essa porta de abertura com o mundo externo é através dos olhos, tá? É como se fosse a janelinha mesmo da madeira, tá? E a visão, a própria qualidade visual, tudo isso vai estar diz respeito como anda o movimento de madeira dentro do nosso corpo, tá? Lembrando que isso é uma via de mão dupla, então se eu estou assistindo, se eu estou vendo algo, né, se eu estou absorvendo coisas na minha vida pela visão que não me agradam, ou que me irritam, que me tiram do sério, ou que me deixam triste, não interessa. Mexeu, olha aquilo e fala, uau, né? Que dó, que pena, putz, olha que sem noção esse cara. Então o tempo todo o olho ele está trazendo também emoções para dentro do nosso corpo através da luz que ele capta, né? Ou das cenas que eu presencio. Mas eu só consigo ver tristeza, eu só consigo ver pena, dó, qualquer sentimento, porque isso já está instalado dentro de mim. O olho ele só fez o papel de trazer de fora para dentro, e aí eu acessei essas
essas bases emocionais que já estavam lá dentro de mim, e aí eu manifesto isso, eu alimento isso de alguma forma, e isso cresce dentro de mim, tá bom? Então, é essa via dupla, né? Uma parte é o que está vindo de fora, é o que eu estou absorvendo, a outra via é de dentro para fora. Né? Então, se para mim viver é algo muito ruim, muito irritante, eu passo nervoso, estresse com a vida, não lidou muito bem com as situações, eu brigo, né? Entro em rixas o tempo todo, isso pode se manifestar via olho também. Tá? Então, a pessoa que passa muito estresse, né? O olho ele pode começar com um leve tremor palpebral, primeira coisa, né? Passou nervoso, já a pálpebra já começa a pular, seja de um lado, seja do outro, não interessa. Tá? O olho tende a ficar vermelho, né? Aquele vermelhidão, aquele que a gente costuma dizer, nossa, tá com sangue nos olhos. Né? É exatamente isso, está subindo, e é literalmente isso, porque sobe um sangue do fígado, né? Do fígado e da vesícula, do sistema madeira, ele vem para os olhos e ele vai tentar sair por aqui. Né? Ele está querendo mudar os padrões, ele está querendo mudar a forma de enxergar as coisas. Porém, como está em desequilíbrio, como está em excesso, ele acaba causando danos aos olhos ao invés de cuidar deles, literalmente. Ele manda sangue, ele manda energia que é para tentar cuidar, mas só que vem tanta energia que acaba machucando. Sim, pessoal. Energia demais faz mal para a saúde. Os excessos, né, e as faltas sempre são canais aí de desequilíbrios do nosso corpo, tá bom? Então, fica a dica aí, tá? Se você tem algum problema nos olhos, seja um problema visual, você usa óculos, ou seja, conjuntivite de repetição. Guilherme, todo ano eu tenho conjuntivite. Sei lá, qualquer coisa que afetou a estrutura olho, as estruturas adjacentes também, como pálpebras, canaizinhos. Né? Eu, por exemplo, tenho obstrução do canal lacrimal, olha que nome lindo. Né? É um buraquinho que a gente tem aqui na parte de baixo do olho que recolhe a lágrima. Né? Tem o duto lacrimal, que ele injeta a lágrima no olho para lubrificar. E tem o canal lacrimal que recolhe isso e joga de volta lá para o nariz e boca, né, para as partes das mucosas internas. O meu é obstruído, olha que curioso. Né, e eu sempre, sei lá, ao longo da minha vida, não é que sempre, né, mas eu desenvolvi desequilíbrios de madeira na minha vida. Eu não tenho nenhum problema de visão, mas eu já tive que usar óculos, assim, aqueles para leitura. Depois de um tempo não precisei mais. Mas vista embaçada, pontinhos brilhantes no campo visual, baixa visão, ou qualquer tipo de óculos, né, ou qualquer tipo de problema que você tenha nos olhos, ele está sinalizando, ele está se comunicando com a gente que o fígado e a vesícula não andam bem. Tá? E o que isso significa, Guilherme? Madeira, né, fígado e vesícula, eles têm papéis específicos de diversas naturezas, desde a espiritual, mental até física. Tá? Então, pode interferir fisicamente no funcionamento do fígado e da vesícula? Sim. Pode interferir mentalmente? Qual seria essa interferência? Planejamento, tomadas de decisão, execução dos planos. Tá? Esses seriam os aspectos mentais. Aspectos espirituais, alma etérea. A madeira está associada a uma alma muito sutil, que tem a ver com um canal de comunicação entre o meu espírito, a minha alma, né, o meu eu superior, com a minha consciência, com a minha mente racional. Tudo bem? Então, olha que interessante, né? No mínimo, cada sistema ele vai possuir 3 funções principais. Uma relacionada ao corpo físico, tá? E aí fígado e vesícula tem funções específicas na fisiologia, né? De depuração, de toxinas, de carga de tóxicos que a gente ingere, né? E injeta no nosso corpo, medicamentos, drogas, álcool, cigarro, drogas ilícitas e por aí vai.
tá? Agrotóxicos, né? Coisas que vêm nos alimentos também, ele está lá o tempo todo tentando depurar isso. E a vesícula vai estar armazenando a bilis, que é um dos sucos que vai ajudar a fazer essa quebra nos alimentos, principalmente na gordura, tá bom? E aí, mentalmente, planejamento, execução. Espiritualmente, parte da compreensão via espiritual, né? Via alma, né? Essa comunicação entre a alma e a mente racional. Tá? Eu sei que é assunto denso pra caramba, dá para aprofundar em madeira numa live só, mas eu vou passar pelos 5, tá bom? Então vamos pular para o próximo. Movimento de fogo. O movimento do fogo, ele se manifesta através da língua. Sim, mas Guilherme, qual que é a da língua, né? Não é o paladar? Mas a gente não está falando aqui dos sentidos como a gente conhece eles na visão ocidental. A gente está falando de uma outra visão, que é essa visão chinesa. Vai ter lá parcela do paladar, não no fogo, mas na terra. A gente vai falar no próximo, tá bom? Quando a gente está falando de fogo, a língua ela é a manifestação então do coração e do intestino delgado, que são os principais sistemas internos aqui do fogo, tá? Um órgão e uma víscera. Então, a língua, só de colocar a língua para fora, muitas vezes o médico chinês ele já está entendendo que o coração está em desequilíbrio. Porque assim, se a pessoa não consegue projetar, né, põe a língua para fora. E não é vergonha, você vê que ela está se esforçando para pôr, mas não sai, é sinal de que já algo não está bacana com o coração, né, com o sangue, com a parte de circulação de energia do nosso corpo. Então, uma boa projeção de língua, né? Uma língua que consegue se movimentar para fora da boca é sinal de que tem energia circulando no movimento de fogo. Pô, show de bola! Né? Fora isso, a língua vai estar associada às questões da fala, né? Do falar especificamente, do encontrar palavras, encaixar elas no diálogo que você está querendo propor, ter coerência no que está sendo dito e assim por diante. Então, uma pessoa que ela não consegue ter coerência, boa dicção, encaixe de palavras, ela já mostra, já sinaliza para a gente desequilíbrios no movimento de fogo, porque a língua é a porta de abertura do coração e do intestino delgado. Então, ele já está mostrando que essa pessoa tem alguma coisa na base energética desse sistema que não está promovendo bons fluidos energéticos, literalmente, tá? Então, quando tem a gagueira, afasia, né, que é perder a fala, e todas as questões ligadas à fala, nesse sentido, vão estar associadas ao movimento de fogo. A característica da língua, quanto mais vermelha a língua se mostra, mais calor dentro do nosso corpo, ou seja, processos inflamatórios, né? Quando vem aquele vermelho vivo na língua, ela deveria ter um tom róseo, um rosa claro, alguma coisa, um vermelho claro, tá? Então, vermelho demais, inflamações. E aí quando ela fica opaca, sem brilho, esbranquiçada, aí está mostrando que está faltando energia, né? Já é algo crônico, já é algo mais antigo. Então, essas janelas de abertura, elas vão mostrando já condições dos sistemas internos. Então pensem em vocês, uma criança, né, que está iniciando aí sua jornada no mundo da fala, que acontece ali mais ou menos pelos 2 anos e meio, até 3, né, que ela começa a falar, trazer palavras e começar a juntar as coisinhas, né? E aí óbvio que depois dos 3 continua as frases e assim por diante. Se nesse período ela já mostra dificuldade, demora para formar as palavras ou conseguir casar, é um sinal de que pode ter um desequilíbrio de fogo. Se com 6, 7 anos a criança ainda se enrola muito para encontrar as palavras, tá? É bom a gente ficar atento. Não quer dizer que ela vai infartar no momento seguinte, mas essa criança ela tem grandes chances de, na vida adulta, desenvolver cardiopatias, desenvolver doenças do coração ou do intestino, principalmente do intestino delgado.
Então essa observação das janelas, das portas de abertura, ela se dá ao longo de toda a vida, desde o nascimento até as fases adultas, envelhecimento e morte. A gente vai estar sempre usando isso como ferramenta, tá? Então, e aí se eu estou atento a esse processo, não precisa se desesperar, assim, tipo, meu filho vai infartar. Não, não é isso, ou vai ter alguma complicação cardíaca. Não, não necessariamente, tá? Então, o primeiro passo é investigar, né? Se você já tem essa informação, fala, pô, a fala está atrasada, está gaguejando, legal, vamos fazer fono, vamos fazer milhões de exercícios para consertar isso, mas precisa investigar fisicamente as funções do coração, então circulação de sangue, assim por diante, intestino, absorção de nutrientes, que vem via sangue também, né? Ele absorve o nutriente dos alimentos e injeta na corrente sanguínea, e assim por diante. Do ponto de vista mental, aí a lista é grande, porque o coração é o cara que lida com a mente, com a alma, com as emoções, tá? Então é uma lista muito grande. Para resumir para vocês, assim, ó, consciência, atividade mental, memória, pensamento e sono. Se tiver alguma interferência nesses aqui, de novo, consciência, a pessoa ela não tem capacidade muitas vezes de se localizar. Como assim, Guilherme? Ela tá, sei lá, num velório e tá falando alto, tá dando risada. Sabe assim, ela não consegue se encaixar nas situações de vida que todo mundo tende como normal, assim, né? A gente entende que dentro de uma sala de cinema se faz silêncio, não se fala alto. E a pessoa ela fala alto, ela não consegue perceber essas questões, né? Então ela não se encaixa, isso é consciência. Atividade mental, que é o turbilhão de pensamentos, acaba virando insano a quantidade de pensamentos e atividade da mente dessa pessoa. Memória começa a afetar um pouquinho, principalmente a memória antiga, a memória do passado, tá? Ela esquece datas, esquece, sabe? Tipo homem, assim, né? Que esquece data de namoro, de casamento, de aniversário, assim, né? E aí depois toma schlepped, né? Toda vez que pede, você não lembrou da data, né? É bem isso, assim, homem tem algum problema de coração já de nascimento, assim. E sono. Então, se tiver alguma interferência no sono, né, dificuldade de ignição, de pegar no sono picado, aquele que a gente acorda a noite inteira e assim por diante, né, qualquer distúrbio relacionado a sono, fiquem atentos ao movimento de fogo. Do ponto de vista espiritual, aí o coração é o top, porque ele é o responsável por abrigar a nossa alma, ou seja, os chineses acreditam que a alma do nosso corpo ela mora no coração. Não no coração físico, mas na energia do coração, tá? A alma ela tá no corpo inteiro. Essa energia ela também toma conta do corpo todo, que é a energia que a gente chama de Shen, ou a alma Shen, tá? Então ela tá aqui, no corpo inteiro, né? Mas é o coração o responsável por aterrar, por abrigar a nossa alma aqui no nosso corpo físico. O tamanho da responsa desse cara, né? Beleza? Então, vimos madeira, fígado, vesícula, via olhos, vimos fogo, coração, intestino delgado, porta de abertura, língua, beleza, né? Que está bastante associado à fala e bastante associado a essas questões mentais, né? De consciência, pensamentos. Beleza, vamos para a terra. Terra, o movimento de terra, ele compartilha muitas coisas aí com o coração também. Olha que interessante, né? Baço, pâncreas, como se fosse um sistema único, né? Um órgão só. Os chineses acreditam que o baço e o pâncreas fazem parte da mesma energia, possuem o mesmo tipo de energia e eles fazem parceria com o estômago. Então, a porta de abertura dele se dá através dos lábios, né? Então, a qualidade, umidade, coloração, tudo isso vai estar sinalizando para a gente que o sistema Terra está em equilíbrio ou desequilíbrio. Começou a rachar, dar feridinha no canto da boca, aftas, principalmente nos lábios ou na gengiva, tá? O sistema Terra não está legal.
E aí, curiosamente, né, por isso que eu falei da divisão de funções, é a terra que sente os sabores, ou os 5 sabores principais, como os chineses preferem. Tá? Então, não são os lábios que sentem, né? A gente já sabe isso, que é a língua que tem as papilas, porém a responsabilidade é da terra, é do baço, pâncreas e do estômago sentir os 5 sabores na visão oriental. Tá bom? Então a pessoa que não tem paladar algum, assim, você pode dar o que for para ela, assim, né? A comida tá super salgada, tá todo mundo, né, tomando litros de água e a pessoa ela nem percebeu. Ah, não, tá ótimo, tá uma delícia. Aí tá sem sal a comida, para ela continua uma delícia, tá tudo porque ela não sente, ela não tem muito refinamento, né, nessa percepção dos 5 sabores principais. Mas a porta de abertura principal aí do movimento de terra são os lábios, tá bom? Então é lá que a gente vai observar, né? Se ele está úmido o suficiente, né? Se ele tem umidade, ou se ele está lá seco, rachado, com feridinhas, saindo sangue. Quanto mais tende para esse lado do sangue, né? do vermelho, sangue, feridas, a gente está falando de inflamações, possivelmente lá em estômago, gastrite, queimação, azia, né, algo ligado a processos inflamatórios no estômago. Quando ele está mais pro pálido, esbranquiçado, ou às vezes até arroxeado, está mostrando uma estagnação, uma dificuldade de circulação, então má digestão, estufamento, gases, tá? E assim por diante. Então, os lábios é que vão mostrar, é a janelinha, é a porta de abertura do estômago, principalmente, e do baço pâncreas. Tá? Do ponto de vista físico, fisiológico, são essas questões que eu estava falando, né? De má digestão, azia, queimação, gastrite, refluxo e assim por diante. No baço e no pâncreas são assuntos específicos, né? Que só que quando a gente vai ao médico que a gente descobre, porque vai ter que fazer alguma avaliação nos hormônios, na quantidade, na produção de hormônios que estão produzindo, principalmente o pâncreas, tá? O baço ele vai ter algumas outras funções fisiológicas diferentes, estão mais ligados ao sistema imunológico do nosso corpo. Então não tem tanto a ver aí na medicina chinesa. Mas se o médico fala assim, o baço ele não está cumprindo a função dele do ponto de vista fisiológico, é possível que no energético ele também já tenha degringolado, já não esteja tão equilibradinho. Tá? Do ponto de vista mental, preocupação e também ansiedade, tá? São duas palavrinhas que andam muito juntas aí dentro do movimento de terra. Então, quando a pessoa ela está muito preocupada, ou ela é um ser humano muito preocupado com tudo, com todos, com tudo aquilo que a cerca, ela vai interferir mentalmente no sistema Terra, tá? Que pode afetar fisiologicamente falando, né? Lembra que lá num dos primeiros vídeos eu estava falando que o negócio ele vem de cima, ele vem do espiritual, passa pelo mental, depois vem para o físico, tá? Então o mental por si só ele já pode desequilibrar o sistema Terra e trazer manifestações nos lábios. Né? Às vezes a pessoa tem lá uma feridinha, alguma coisinha, você fala, você tem gastrite? A pessoa fala, não, nunca tive. Você é preocupado? Sou bem preocupado. Então vamos cuidar logo da preocupação, porque senão a gastrite logo chega. Então é nesse sentido, a hora que a gente encontra uma manifestação através dessas portas de abertura, não quer dizer que isso já esteja somatizado, ou seja, que já tenha ido para o corpo físico, tá? Pode ser que esteja ainda no plano mental ou no plano espiritual, melhor ainda. Quanto mais para cima, é mais fácil de reaver esse assunto, né? De reformular as questões. Apesar de que no espiritual é um pouco mais difícil da gente perceber. Né? No mental já é um assunto muito comum nos dias atuais falar de questões mentais, de preocupação, de ansiedade, de depressão, pânico. Né? A gente consegue trazer esse assunto com um pouquinho mais de clareza do que alguns anos atrás. Né? Então,
do ponto de vista mental, preocupação é o que mais afeta o sistema Terra. Do ponto de vista espiritual, que é um aspecto mental também, né? A gente chama de mente-espírito na medicina chinesa, tem a ver com a razão, com a capacidade que essa pessoa tem de racionalizar sobre as coisas. Então, estudos, quando a gente está estudando, eu estou aqui trazendo informações para vocês. A facilidade ou a dificuldade de assimilar os conteúdos podem estar mostrando questões do ponto de vista espiritual da Terra, que é essa absorção das informações e a decodificação delas. Eu consigo digerir, olha que simbólico, né? Eu consigo digerir as informações com facilidade e as absorvo, né? Eu consigo entender o que está sendo passado. Eu consigo confeccionar um texto, fazer uma conta, né? Porque eu entendi racionalmente como aquilo funciona. Tá? Então, o plano espiritual da Terra ele já é um pouco mais racionalizado, já é um pouco mais ligado à razão, tá? É um aspecto mental. Beleza? Bora lá. Madeira, fogo, terra. Vamos para o metal. Metalzão, fantástico também. Tá ligado ao nariz, né? Óbvio, porque aí dentro do metal a gente está falando de pulmão, estamos falando de intestino grosso. E é óbvio, né? Pulmão, a gente está falando basicamente de narizinho. O que a gente espera, o que a gente observa nesta porta de abertura? Tudo que estiver acontecendo ali. Sangrou o nariz? Está escorrendo o nariz? Está ressecado o nariz? E assim por diante. Está irritado, inflamou, rinite, sinusite, desvio de septo, tudo. Tudo que você possa imaginar que faça parte da história do nariz da pessoa vai nos dizer como é que ela lida com a energia metal, tá? Então todas essas dificuldades respiratórias, né, ou até sangramentos constantes, né? A pessoa ela tem lá, vira e mexe, ela tem sangramento. Ah, Guilherme, mas não é porque o tempo fica seco, né, e aí estoura o vasinho? Sim, mas nem todo mundo sangra nariz só porque o tempo ficou seco, tá? Então, a pessoa que apresenta, que manifesta isso, ela tem lá questões ligadas ao metal, que está associado ao pulmão e ao intestino grosso, do ponto de vista fisiológico, físico. Então, ela pode ter complicações pulmonares, como falta de ar, asma, bronquite, assim por diante. Ela pode ter complicações do intestino, constipação, diarreia, ressecamento, por aí vai, né? Pólipos, milhões de coisas de intestino. Vai do mais simples, né? Que é, sei lá, gases, não fiz cocô hoje, né? Observa, é constante isso, está acontecendo com muita frequência. Então é sinal de que você está precisando lidar ou trazer esse conteúdo para ser elaborado de alguma forma, tá? Já vou falar qual é o conteúdo. Não é só cocô não, né? Tem outros conteúdos aí que a gente precisa elaborar. Aliás, o cocô ele é muito simbólico na medicina chinesa, né? Ele está falando muito das nossas emoções, dos nossos sentimentos, tá? Mas vamos lá, a gente chega lá. Então, do mais simples, que é o intestino não funcionar corretamente, até complicações do tipo câncer, né? Até daquele órgão praticamente sucumbir do ponto de vista fisiológico, do funcionamento físico dele, tá bom? E aí é óbvio que vai vir dos mais sutis também, que são os aspectos mentais e emocionais ligados a cada um deles. Então, se o meu nariz, olha que curioso, né? Tá entupido, ele pode estar sinalizando que o meu intestino também esteja entupido, né? Assim, o trânsito não está fluindo naturalmente no intestino. Eu posso ter intestino preso e nariz preso ao mesmo tempo, né? E aí, curiosamente, um dos pontos do intestino grosso, que é o IG4, famosão, né? É um dos caras que ajuda a desobstruir o nariz. É um ponto do intestino grosso que interfere diretamente no nariz, nessa portinha de abertura do movimento metal, tá bom? Então,
Esse é o aspecto fisiológico do metal. O aspecto mental do metal tristeza. Aí vem as tristezas, melancolias, luto, saudosismo, tudo que está associado a esse processo de elaboração da tristeza vai interferir diretamente no sistema metal e pode interferir diretamente na janelinha também, tá? Apesar de que tem outras emoções que interferem nos sistemas internos, né? A rede ela é tão conectada que, por exemplo, o metal está aqui, vamos supor, né? Ele pode sofrer as consequências dos atos dele mesmo, né? Ou seja, a pessoa ficou triste, entrou em depressão, sei lá, alguma coisa assim, mas ela pode sofrer consequências dos atos de outros sistemas que canalizam a sua energia e acabam desembocando ali em metal. Então, na investigação do massoterapeuta, do acupunturista, a gente refaz todo o caminho para entender de onde está vindo, se é do próprio movimento energético ou se está vindo de outro, porque pode ser isso. Aí não adianta eu tratar aquele que está se mostrando, eu preciso tratar aquele que está oculto e ao mesmo tempo batendo naquele outro, tá bom? Não sei se vocês entenderam, mas é mais ou menos essa pegada. Então, do ponto de vista mental, tristeza é que enfraquece e se manifesta via porta, né? Então, quando a gente chora, é muito curioso, né? Porque aí o nariz ele começa a escorrer junto também, porque tem uma produção excessiva de lágrimas. Ele está tentando limpar a tristeza via lágrimas e via secreção nasal, muitas vezes coriza, tá? Então, esses processos todos de inflamação no nariz, ele vai estar mostrando que tem alguma emoção ali reprimida, guardada, que inflamou também, tá? Que ela chamou a gente num ponto mais alto, né, da emoção. Ela trouxe algo mais profundo, talvez resgatou algo muito profundo nosso, tá? Do ponto de vista espiritual, que seria, né, o aspecto mais sutil aí de metal, ele está associado às percepções corporais, tá? Porque o pulmão ele cuida da nossa alma-corpo, como os chineses costumam chamá-la de alma corpórea. Essa alma corpórea tem a ver com o sensorial de um modo geral, né? Não só pele, tato, mas essa questão do feeling, né? Do sentir na pele, né? O que está acontecendo no ambiente. Eu já vi muitos relatos das pessoas, né? Aí no meio da pandemia, queimadas, milhões de coisas, as pessoas sentem essa energia de alguma forma, né? Essa percepção que está associada a alma corpórea, do sentir o ambiente. Eu não sei se já tiveram essa sensação de entrar, sei lá, numa casa, na casa de alguém, ou numa loja, ou no centro da cidade, muito comum, por exemplo, quem vai no centro de São Paulo, que tem uma energia mais densa, e você perceber, né, essa energia, essa coisa meio que pressionando de fora para dentro, né, o ambiente pressionando. E o contrário também, às vezes você entra num lugar, né, num templo, numa igreja ou num sítio, vai para uma praia, alguma coisa assim, e você consegue sentir a energia boa fluindo dentro daquele ambiente, daquele espaço que você está. Essa é a parte do metal fazendo o reconhecimento do ambiente. Tá? Os chineses falam, né, que o pulmão, por exemplo, ele é um órgão considerado uma estrutura profunda, porém ele tem uma conexão direta com o mundo externo. Então, das estruturas profundas é o que está mais superficial. Então ele tem essa capacidade de trazer de fora para dentro e de dentro para fora. Por isso que ele percebe todas essas coisas no ambiente. Tá? O pessoal que faz, que aplica massagem, né, os massoterapeutas, não sei se já perceberam, põe a pessoa de cabeça para baixo ali e vai fazendo massagem. Né? Ela vira, às vezes o nariz está tampado, não está? Isso é um sinal de que o corpo encontrou via nariz uma forma de pôr para fora essa energia. Tá? Por isso que ele tampona, por isso que ele fica lá meio congestionado. Depois que vira de barriga para cima, a tendência é abrir. Né? Até o final da sessão aquilo abre.
normal, porque o corpo, ele, através da massagem, ele ganha força suficiente para transformar essa energia ou pôr ela em circulação, que é o objetivo maior aí da massagem, né? Fazer com que a energia circule de forma adequada pelo corpo todo, tá bom? Bora lá. A gente tem mais um movimento aqui que é o movimento da água. Tudo bem, metal? Tranquilo, né? A água seria o último dos movimentos aí dentro dos 5. Bem curiosa também. A porta de abertura dela se dá através do pavilhão auricular. Eu tenho uma história assim fantástica para contar para vocês sobre essa portinha de abertura aqui. Então, desde o aspecto fisiológico, de novo falando, né, tanto estrutura, né, como a orelha se desenha e tudo mais, até a qualidade auditiva, e aí entram nessa lista chiados, zumbidos, tinidos, surdez, parcial, total, não interessa. Afetou fisiologicamente o ouvido, a orelha, né? Essa porta de abertura do canal água. Curiosamente, são 2 também orelhas, e o formato muito parecido com os rins, que é o órgão representante da água. Né? O rim é bexiga, óbvio, né? Mas o rim é o principal elemento, a principal figura dentro do movimento de água. Né? Então olha que interessantíssimo nessa relação, um órgão duplo, tudo bem que o olho também mas a orelha é fantástico. 2 rinzinhos, praticamente do mesmo tamanho, assim, a orelha é um pouquinho menor, depende da orelha, né? Mas a qualidade auditiva, ela vai trazer relatos assim muito verdadeiros do que a pessoa está vivendo. Né? Um dos que eu quero trazer para vocês é uma pessoa que eu estava cuidando com um zumbido no ouvido. Ela falou, nossa, nunca tive, primeira vez, manifestou agora há 15 dias, né? Tá me incomodando. Né? Já vem um pouquinho antes, mas há 15 dias ficou intenso. Tá? E aí, na hora, assim, né? Bom, a associação direta é com água. Água, rim família, base familiar, bases de crença, né? Então pode ser religião, pode ser família, mas normalmente família. Eu falei, está passando algum tipo de conflito na família? Perguntei para a pessoa, assim, né? Teve alguma coisa que você ouviu porque afetou o ouvido? Essa é a questão, né? Algo que foi dito para você, algo que você ouviu da sua família, que você não gostou, porque você não aprova. Aí ela falou, nossa, como que você sabe, né? Eu passei por uma discussão, né, com um parente meu, e assim, a gente trocou algumas palavrinhas ali não tão agradáveis. Né? Olha que curioso, porque eu falei, bom, ouvido manifestou, foi algo que a pessoa ouviu, né? Exatamente, foi o que veio do ambiente via ouvido. Se fosse nos olhos, se ela tivesse visto alguma coisa, com certeza estouraria uma feridinha, o olho ia ficar vermelho, aquele vaso. Né? Se ela tivesse percebido algo no ambiente da energia, provavelmente o nariz se manifestaria, né? Tamponando. Tá? Então, essas curiosidades da medicina chinesa, né, tem a ver com a interpretação, de como eu levo isso a uma interpretação mais assertiva. Tá? Então, veio pela audição o lance. Né? E aí o zumbido veio justamente para falar, meu, aqui não rolou, a gente não aceita esse tipo de intervenção, resolva. Né? Resolva isso. Ou internamente, do tipo aceita e bola para frente, ou vai lá e se desculpa, ou a pessoa que tem que pedir desculpa, não sei, mas vai conversar, né? Vai dialogar. Só assim o zumbido vai parar. Se a gente não resolve essa questão na sua raiz, na sua essência, isso tem uma tendência gigantesca a se tornar crônico, né? Fica aquele zumbido, chiado crônico, e futuramente pode até causar danos à audição da pessoa. E, óbvio, como isso aqui é um canal de abertura e se comunica diretamente com os sistemas internos, eu posso ter problemas renais por causa disso. Ou de bexiga, ou de rim, tá? Do sistema água em si,
né? Infecções urinárias e assim por diante, né? Pedra nos rins ou insuficiência renal, né? Alguma coisa, dor lombar, né? Alguma manifestação vai ter em algo que a água cuida. Já teve, mas assim, esse curiosamente é algo que veio de fora, afetou internamente via emoções, né, via sentimentos, e se permanece, aí ele começa a causar lesões nas estruturas internas, tanto rim quanto bexiga ou qualquer outra parte que eles cuidam do nosso corpo. E aí a lista é gigantesca também. Todos os sistemas têm uma lista gigantesca de estruturas que eles cuidam. A gente pode até fazer um dia aqui um encontro para falar sobre elas, para ir ampliando essa leitura dinâmica do corpo, né? Essa decodificação dos sinais que o corpo envia para nós. Tá bom? Então, do ponto de vista fisiológico, é isso. Bexiga e rim vão sofrer as consequências. Dor lombar, cólica renal, infecção urinária. O aspecto mental é a insegurança e o medo, né? O medo de enfrentar mesmo as coisas. Então, o rim está associado a esses processos, tanto do enfrentamento, que está ligado à coragem, mas se ele tiver em desequilíbrio, ele gera medo demais. E aí, quando o medo ele ultrapassa a coragem, o movimento ele cessa. Eu não consigo mais me movimentar, né? Ou fazer movimentos mais soltos, mais leves, mais fluidos. É com muito pesar que eu vou dando alguns passos. E é sempre assim, um passo para frente e meio para trás, né? Porque eu estou inseguro do que vai acontecer ali na frente, né? E aí quem sofre, né, ou quem mostra uma das formas de visualização, de desequilíbrio desse sistema é através da orelha. Tá bom? Otite, né, infecções no pavilhão auricular e todos aqueles outros que eu falei, zumbido, tinido, perda de audição. Do ponto de vista espiritual, força de vontade vai afetar diretamente a minha dinâmica de enfrentar os medos, né? É a vontade que eu tenho a gana, né, de ir para a vida, de ir à luta, de sair da minha cama, de sair da minha casa, de ir trabalhar, de enfrentar um relacionamento, uma discussão, né, uma DRzinha, né, discutir relação, vai afetar esse ponto, tá? Ou seja, a pessoa ela vai ficar um pouco mais retraída, um pouco mais insegura, né, de dialogar com o chefe no trabalho. Então, olha que legal, né, gente? A gente perpassou aí os 5 movimentos energéticos, cada um deles tem uma portinha de abertura, vamos rever? Madeira, fígado, vesícula, olhos. Depois nós vimos fogo, coração e intestino delgado, língua, através da fala principalmente, terra, baço pâncreas, estômago, a gente está falando de lábios, tá? Uma outra manifestação é sentir os gostos. Depois nós vimos o metal, pulmão e intestino grosso, via nariz, percepção sensorial, né? A energia do ambiente, a energia das pessoas, né? Ele que capta isso via inalação, é o ar que eu respiro. E por fim, movimento de água, rim, bexiga, estamos falando de orelhas e audição principalmente aí, né? A questão da orelha é essa. Para finalizar, a gente já está encerrando, eu vou contar uma historinha bem curiosa. Um outro cliente que eu atendi também, eu fazendo a ficha de avaliação, né, ele veio para um caso específico na face, assim, que ele tinha perdido o movimento, mas investigando, ele tinha me dito que num acidente ele perdeu um dos rins, né, o rim entrou em falência, ele teve que tirar. Depois de um tempo, ele veio a ter um filho, e esse filho nasceu com o rim esquerdo, que simboliza aí o paterno, o yang, né, a essência, a energia do pai, especificamente. Ele veio com o rim esquerdo atrofiado, né, não desenvolveu da forma que o direito se desenvolveu, e veio com má formação no pavilhão auricular. Esse bebezinho ele nasceu com a orelhinha ainda fechada, assim. Depois foram fazendo alguns tipos de intervenção na orelha, a orelha
veio a se formar, mas sinalizando que a energia dos rins que foi passada diretamente, né, para essa criança teve lá a sua interferência por conta desse rim que o pai perdeu num acidente. Olha que curioso, né? A medicina chinesa, através dos atendimentos que a gente faz, né, das pessoas ou relatos da própria família, ela vai trazendo um conteúdo tão rico e vai confirmando todas as informações que os caras deram há milênios atrás, né, 2.500, 3.000 anos atrás. Né? São informações que batem até hoje. Talvez aí dentro das medicinas, junto com a Ayurveda, que é a indiana, né, não se tenha nada parecido aqui no Ocidente. Né? A nossa medicina está engatinhando, literalmente, né, diante da saúde e qualidade de vida das pessoas. Né? A gente precisa observar um pouco mais essas medicinas milenares, inclusive uma que tem aqui no nosso próprio território, que são os indígenas, né, que tem aí um ferramental fantástico para lidar com a natureza e entrar em harmonia com ela. A gente tem que beber dessas fontes mais para que a nossa medicina chegue logo a esse ponto, né, de entender que a mente interfere no corpo, sim, que a espiritualidade interfere na mente e a mente no corpo, sim. Então, cuidar do nosso corpo de forma integral é fundamental nos dias de hoje, principalmente no meio dessa pandemia. Não adianta a gente só cuidar do corpício físico, colocar a nossa máscarazinha. A gente tem que cuidar da nossa mente, a gente tem que cuidar do nosso espírito também, gente. Abram os olhos, vamos cuidar do nosso corpo ou dos nossos corpos de forma integral. Não separem, né? Não deleguem. Né? Quem cuida do meu corpo é o médico. Não é bem assim. Né? A gente tem que ampliar esses horizontes, a gente precisa de vários profissionais para cuidar desse complexo que é ser humano, tá bom? Dessa complexidade de corpos. Gente, gratidão mais uma vez, foi uma ótima segunda-feira aqui com vocês, espero que tenham gostado da live de hoje, espero que tenham agregado conhecimento aí para que vocês apliquem no dia a dia, apliquem nos atendimentos de vocês. Com gratidão que eu venho aqui toda segunda-feira para trazer isso, porque isso me alimenta, isso me enriquece de uma forma também espiritual, né? Falar isso é a minha missão e eu agradeço aí por vocês estarem apoiando essa minha missão aqui toda segunda-feira. Gente, um beijão, fiquem em paz, cuidem de vocês primeiro, né? E aí depois para a gente poder cuidar dos nossos queridos. Um abração, até breve, ótima semana para todos. Fui!